pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Estudo e Pela Fé. Eu sou a Sara Roman. Hoje eu e o Lucas, vamos fazer essa live sobre os atributos de Jesus Cristo. Nós estamos no 9º atributo e hoje nós vamos falar de um atributo muito importante, que se olharmos os profetas, eles sempre dizem que esse, na verdade, é o mais importante atributo que a gente deve seguir. Deixa eu pegar aqui para dizer para vocês o que a gente... Ok. Então, atributos de Jesus Cristo. Obediência. Obediência é a primeira lei do céu. É um ato de fé. Às vezes será exigido que você faça coisas que não compreende plenamente. Ao obedecer sua fé, seu conhecimento, sua sabedoria e seu testemunho, sua proteção e sua liberdade aumentarão. Então, quando a gente fala sobre obediência, a gente sempre fala sobre submissão, Às vezes eu me lembro quando eu tenho um amigo que ele era meu amigo quando estava na faculdade, ele era ateu. E ele dizia assim que a gente não tem que ser obediente, Por que alguém tem que me obrigar? Por que Deus me obriga a fazer as coisas, E eu ficava debatendo com ele, mas como te obriga? Sim, porque ele tira minha liberdade, eu sou obrigada a fazer, E aquilo me deixava assim, como que ele acha que é uma obrigação, Se a gente tem o livre-arbítrio. Então, para a gente entender um pouquinho como funciona, Como é a nossa história, como a obediência entrou como um atributo e como o primeiro, um importante que a gente deve seguir, a gente tem que lembrar como que foi antes da gente estar aqui na Terra, Como é que era lá no céu, Quando a gente estava em espírito vivendo com Deus. Então, houve um momento, que a gente teve que foi dado que a gente tinha que ser provados, Nós teríamos que ser provados se realmente a gente estava do lado de Deus, se a gente realmente era obediente, se realmente a gente acreditava naquilo que a gente, viver aquilo que a gente realmente estava vivendo. Então foi feito, como a gente chama, Acho que é muito famoso na igreja, a Guerra dos Céus, Onde houve duas propostas, vamos dizer assim, de como seria a nossa vinda aqui para a Terra, Então a primeira foi de Satanás, Lúcifer, que era filho de Deus, deu a ideia, Todo mundo vai vir para a Terra, todo mundo vai me obedecer, Vai fazer o que eu quero, então não vai existir pecado, não vai existir nada, todos vão seguir aquilo, a regra, e todo mundo vai ser exaltado, todo mundo vai viver para sempre, mas a glória vai ser minha. Minha no caso de Satanás, não minha, no caso de Satanás. E Cristo deu uma outra sugestão, que nós viríamos aqui, teríamos o livre-arbítrio, e nós demonstraríamos que nós somos obedientes a Deus, ou que nós merecemos estar com Ele, através do nosso aperfeiçoamento aqui na Terra. Não seria obrigado as pessoas a fazerem nada, Elas estariam aqui, mas elas seriam aconselhadas, Teriam os mandamentos, Deus daria conselhos e dicas, vamos dizer assim, para a gente conseguir passar essa etapa, para a gente conseguir se aperfeiçoar. E foi escolhido, o que Cristo falou, Foi escolhido o que Cristo, a ideia de Cristo, vamos dizer assim, e não a ideia de Satanás. Então, a gente não seria obrigado como um ditador, Que a gente seria obrigado a fazer aquilo, mas nós teríamos o livre-arbítrio de fazermos conforme nós quiséssemos, mas teríamos ajuda, do Pai Celestial e do Espírito Santo e de Cristo para a gente conseguir avançar nessa etapa, para a gente conseguir se aperfeiçoar. Então, aí que entra a obediência, Aí que entra porque devemos ser obedientes. Eu sempre falo assim, quando a gente às vezes não é obediente com nossos pais, a gente acaba se dando mal, Por quê? Não porque nossos pais são ruins com a gente ou porque nossos pais querem o nosso mal, bem pelo contrário. Se eles nos dão alguns conselhos, olha, não atravessa a rua sem olhar para os dois lados. É porque eles não querem que a gente seja atropelado. E a mesma coisa é Deus, Ele não nos dá os mandamentos, Ele não dá os conselhos, Ele não nos dá
as regras, não regras, né? Mas as sugestões, vamos dizer assim, para o nosso mal, né? Ele nos dá porque ele sabe que isso é melhor para a gente. Então, por isso que é essencial a obediência. Sem a obediência, não há plano sem obediência, a gente não vai conseguir voltar à presença dele. Exatamente isso, Sara. Boa noite para o pessoal que está chegando. Vamos então comentar hoje sobre a questão da obediência como atributo de Cristo. Como você disse, lá no Conselho dos Céus, o plano de Deus já original era que tivéssemos a oportunidade de vir à Terra e ter o arbítrio. E Jesus Cristo ele fala, eis-me aqui, né? Pode me enviar que eu farei a tua vontade, Pai. E ele não inventa nada, né? Diferente de Lúcifer, que inventa algo ali com um simulacro de que seriam as coisas mais fáceis, de que ninguém iria sofrer, mas isso era uma grande mentira. Era impossível a gente vir aqui para a Terra sem provações e sermos salvos. Era impossível. Eu acredito que Lúcifer tinha essa consciência. Ele sabia que não dava para a gente vir para a Terra, não passar por nenhuma dor, por nenhuma provação, por nenhum teste, e ainda assim a gente ser salvo. Então, a ideia de Lúcifer, diferente da do Pai Celestial, era mentirosa. E ele já sabia desse, vamos dizer assim, desse engodo desde o início. Tudo porque ele queria ter a glória para ele de um jeito ou de outro. E a postura de Cristo é diferente. É a postura do obediente, como a gente vai ver hoje. Quando ele vê o plano de Deus, que nós devíamos vir à Terra, devíamos exercer o arbítrio, escolher entre o certo e o errado, e precisaria ter um Salvador que pagasse pelos nossos pecados de uma forma dura, como a gente relembrou agora na Páscoa, nesses últimos dias na igreja. Cristo foi lá e se ofereceu, eis-me aqui. Ele não inventou uma outra coisa ali para fugir da exigência do Pai. Ele foi obediente ao plano original de Deus, ainda que para ele fosse muito difícil fazer aquilo, como a gente viu recentemente, quando ele estava lá espiando no Getsemane, na cruz. Mais de uma vez ele fala, se possível, passa de mim esse cálice. Lá em Doutrina e Convênios, quando ele está dando algumas revelações para Joseph Smith, Doutrina e Convênios 18, bem me lembro, ele fala, né, que o sofrimento da expiação fez com que ele, Deus, tivesse que tomar da amarga taça e recuar. Ou seja, foi algo muito duro. Então, Cristo ele foi obediente, mesmo sabendo que seria extremamente difícil realizar aquilo que ele realizou e que só ele poderia, na verdade. Então, aí a gente começa a entender um pouco sobre o que é a obediência de verdade. Às vezes, quando a gente se depara com um mandamento ou uma lei de Deus para a nossa vida que exige de nós, às vezes a gente tem a tendência ali de fazer igual Lúcifer. Às vezes nem por tanta maldade igual Lúcifer. Às vezes a gente tem essa postura de falar, Pai, eu faço, tá? Eu obedeço, mas aqui nos meus termos. Vamos barganhar aqui para fazer de acordo com os meus termos. Isso é errado. Se a gente for fazer nos nossos termos, não são os termos de Deus. Ou seja, é aquela escritura de Isaías, os pensamentos. Isaías ou Jeremias? Agora me falha a memória. Os pensamentos de Deus são mais elevados. É Isaías. Olha, se os pensamentos de Deus são mais elevados, eles são muito melhores que os nossos. E às vezes a gente tende a ceder para a nossa carne, para o nosso homem natural, de que não, vamos negociar com Deus para diminuir os padrões para ser mais fácil. Mesmo que seja mais fácil, se a gente fizer da nossa maneira, não vai ser a maneira de Deus e a gente não consegue progredir até o ponto em que Ele espera que nós progridamos. Então, por isso é muito importante a obediência para que a gente atinja o nosso pleno potencial. A gente tem falado, né, Sara, desde o início dessa série sobre os atributos de Cristo, que todos eles ali estão relacionados. Fé tem muito a ver com a esperança e com a caridade, assim como a virtude tem muito a ver também com a fé, o conhecimento tem muito a ver também com a esperança e assim por diante, conforme outros atributos que a gente já estudou. E a obediência
eu diria que ela talvez esteja num nível um pouquinho acima dessa relação que os outros têm, porque tudo depende ou vai passar pela obediência. Veja só, se a gente quer exercer fé em Jesus Cristo, não tem como eu exercer fé se eu não for obediente. Está lá naquela famosa escritura de João: se me amais, guardar meus mandamentos. Não tem como a gente ser caridoso de verdade se a gente não é obediente à forma de caridade como Jesus Cristo ensinou. A gente não pode ser virtuoso sem obedecer os mandamentos da forma como Jesus Cristo ensinou. A gente não pode ter conhecimento e desenvolver sabedoria se nós não formos obedientes à maneira como obter conhecimento da forma do Espírito, pelo estudo, pela fé, como é o nome da nossa página. Se a gente não seguir dessa mesma forma, dessas leis que Deus ele colocou. Então, veja, a obediência vai estar ali muito relacionada com todos os outros atributos. Talvez um pouquinho mais do que os outros entre si, a obediência que talvez seja aí a cola geral entre todos esses atributos. Quando eu estava estudando, né, sobre a obediência, a gente tem muitos discursos, né? Acho que todas as conferências eles sempre falam, os profetas, os apóstolos, sobre a obediência. E me veio, né? Eu li a história do presidente Kimball. O presidente Kimball, quando ele era apóstolo, ele estava muito mal, tinha um problema muito grave no coração. E numa das reuniões que eles têm, né, entre os apóstolos, como toda semana eles ficam quase todos os dias tendo reuniões, ele falou: olha, eu tô muito velho, eu acho que eu tenho que morrer mesmo, né? Tipo, eu não tenho mais, né, saúde. E um dos apóstolos bateu, né, forte assim na mesa e disse: não, você tem que ser obediente ao seu chamado, você ainda tem muita coisa para fazer. Você não pode desistir assim, né? Você tem que ser obediente. E ele disse que naquela hora ele parou, né? Ele, apesar dele já ser velho, ele parou e pensou: não, eu tenho que se o Pai Celestial me deu esse chamado, eu tenho que cumprir. E ele não era profeta ainda, ele era apóstolo. Então ele se submeteu a uma cirurgia no coração, a qual o presidente Nelson participou, né? Para quem não sabe, o presidente Nelson é cirurgião, né? Do coração, né? Ele é cirurgião cardíaco e ele participou dessa cirurgia. Era uma cirurgia que o estado dele era muito grave, então não era 100%, na verdade era 10% de chance dele poder viver, né? Dele se recuperar e poder viver. E essa cirurgia foi feita, ele foi obediente, né? Ele aceitou fazer essa cirurgia, ela foi feita e ele se recuperou e depois ele virou profeta e ainda ficou por muito tempo como profeta. Então ele conta, né, que aquela obediência que ele teve naquele momento de seguir, de continuar, né, de seguir o seu chamado, de seguir a Deus, dizer: olha, essas pessoas foram colocadas aqui porque, né, Deus mandou essas cirurgiões, deu poder para esses cirurgiões, para eles terem esse dom, né, de fazer uma cirurgia tão complexa e salvar, né, conseguir melhorar a vida, a situação do presidente Kimball, de muitos, né, mas especialmente do presidente Kimball, de melhorar a saúde dele. Fez ele viver e fez ele cumprir o chamado dele, né? Que Deus queria que ele fizesse que ele cumprisse o chamado de apóstolo e que ele fosse depois profeta. E eu gosto pessoalmente do presidente Kimball. Ele escreveu um livro que fala muito sobre obediência, que é O Milagre do Perdão. Um livro que nem todos os membros da igreja gostam, porque é um livro muito forte, né? Muito forte mesmo. Mas que fala muito de perdão, né? E do nosso poder que a gente tem. E se a gente não tiver, né? Não buscar o perdão, também fala que pode nos acontecer. Mas a obediência, né? Ela sempre está atrelada não a uma imposição, né? Não pelo menos de Deus. A gente tem que saber distinguir entre Deus e ditadores, né? Ditadores, pessoas que são ditadores de países, eles querem tirar a nossa liberdade, eles querem tirar
Eles não querem o nosso bem. Eles querem o poder para eles. Eles não estão nos dando uma lei ou nos obrigando a fazer alguma coisa porque eles querem o nosso bem. Não, é porque eles querem um controle, eles querem um poder sobre as pessoas. Que é diferente de Deus. Deus não quer o controle e o poder sobre as pessoas. Ele quer o nosso bem. Então, a obediência a Deus, ela não é como se fosse uma obediência a um ditador, né? Não é como se fosse uma obediência cega. Não é a obediência, não, ela não é cega, onde eu não tenho a oportunidade de escolher. A nossa obediência que está entrelada com Deus, ela está entrelada junto com a nossa fé. Então, a gente obedece porque a gente tem fé, a gente acredita, né? Nós cristãos, né? Acreditamos que se a gente obedecê-lo, se a gente fizer aquilo que ele nos pede, porque ele tem todo o amor por nós e que aquilo que ele está nos pedindo é porque ele nos ama, é porque ele sabe o que é melhor para a gente tem fé, né? A nossa fé faz com que a gente, se a gente cumprir, né? A gente vai viver com o Pai Celestial, a gente vai ser exaltado, a gente vai ver, né, na eternidade. Então, não é uma imposição, ele não diz, você tem que fazer e ponto. Não, ele lhes dá a opção, né? Você pode fazer ou não. E quantas vezes nossos pais nos falaram alguma coisa e a gente foi lá e desobedeceu e a gente acabou né, se dando mal, vamos dizer assim, né? Teve não sei se vocês lembram, né? Não faz muito tempo, o presidente Monson, ele contou uma história sobre obediência também, que a família dele tem cabana que fica nas montanhas de Utah, não é muito longe de Salt Lake. E eles, desde pequenininhos, sempre passavam o verão nessas cabanas, porque é mais fresco, né? Na época que ele era pequeno, não tinha ar-condicionado, então é muito quente em Salt Lake. Então, eles iam para as cabanas que era um pouco mais fresco, né? Um pouco melhor. Então, a mãe dele ficava na cabana. São casas mais simples, né? Mais rústicas. No verão, né? Então, quando ele tinha 8 anos, ele pensou... Ele tinha muitos amigos, porque outras famílias faziam igual a eles, né? Então, ele tinha aquela turma já de amigos. Ele pensou, vamos fazer uma fogueira para reunir todos os nossos amigos de noite. Aqui é fresquinho, né? Nós estamos na montanha. Vai ficar um pouquinho frio no verão. No verão fica um pouco frio, porque tem muitas árvores e está mais acima da montanha. Vamos fazer uma fogueira. O amigo dele chegou e disse, vamos! Nossa, que ideia legal! Muito legal essa ideia, muito boa. Vamos fazer uma fogueira, reunir todo mundo em volta. O presidente Mon sempre foi escoteiro, né? Então tem aquela coisa de escoteiro, de fazer fogueira e tal. Só que aqui, para quem não conhece Utah, né? Utah é um lugar, é um deserto, né? É um deserto, literalmente é um deserto. Quando os pioneiros vieram para cá, eles conseguiram fazer irrigação e conseguiram com que tivesse árvores. Mas no verão fica muito o mato, a grama, ela fica totalmente seca. Seca mesmo, não tem nada de verde, é seco. E então, se tu bota fogo, ele pega muito rápido. E eles começaram, não, vamos tirar as gramas, vamos e fazer uma roda, e a gente faz naquela roda, não vai ter grama em volta. Só que quando tu vai tirar uma grama seca, ela não sai. A terra tá muito dura, tu não tem como tu tirar. E eles tiveram uma ideia, vamos botar fogo, vai queimar em volta aqui no nosso círculo, e aí a gente faz uma fogueira. Ele sabia, né? Ele não podia mexer com fósforo, nenhum amigo dele. Lembrando que ele tinha 8 anos de idade. Ele sabia que os pais dele falaram, não pode mexer com fogo se não tiver com um adulto junto. Mesmo assim, ele foi até a casa dele, pegou uns fósforos escondidos, né? E foi até lá e botaram fogo. Acharam, olha que ideia. E aí começou a pegar fogo. Só que quando começou a pegar fogo, se a gente olha, né? A gente olha as queimadas, aquilo é como se tivesse gasolina em toda a grama, né? Como se aquilo pega combustão e vai. E aquilo foi. E aí começou a pegar fogo em tudo. E resumindo, né, a história que ele conta, todo mundo que estava nas cabanas vieram correndo tentar apagar o fogo, porque podia pegar fogo nas casas e ia queimar todas as árvores, tem muito pinheiro, né, nas montanhas de Utah. As pessoas conseguiram, depois de quase um dia inteiro, conseguiram apagar todo aquele fogo, né, que tinha se tornado, que tinha feito. E ele disse que ele aprendeu muitas lições, né, mas a principal foi da obediência. Que ele sabia que ele não podia fazer aquilo. Os pais deles
pais dele alertaram ele que ele não podia mexer com fogo, e ele foi lá e fez, e mexeu. E a tragédia não foi tão grande, porque as pessoas vieram muito rápido, né? Mas há 2 anos atrás, a montanha onde eu moro também pegou fogo por desobediência de uma pessoa que tocou fogo de artifício, e onde eu moro não pode jogar fogo de artifício em hipótese alguma, por causa disso. E eu me lembro de eu ver o fogo muito próximo da minha casa, e eu pensando, eu vou perder tudo, eu não vou ter mais a minha casa, não vou ter nada. E felizmente também o Pai Celestial abençoou, e os bombeiros conseguiram apagar as chamas, que foi realmente devastador, assim, devastou a montanha, as casas, felizmente sobreviveram. Mas quando a gente não é obediente, né? Acho que esses meus exemplos que eu estou dizendo assim, quando a gente não é obediente a certas leis, a certas coisas, a gente tem consequências. E às vezes essas consequências são mais graves do que a gente realmente gostaria que elas fossem, né? Às vezes as consequências são irreversíveis na nossa vida. Então, a obediência às leis de Deus, elas são, nunca, jamais a gente deve pensar que elas são que elas são para nosso mal, que elas são uma prisão. Não, elas são uma libertação, porque o Pai Celestial, como o pai do presidente Monson, sabia que aquilo, que se ele botasse fogo, né, se ele mexesse com fogo, ele poderia sofrer um grave acidente. Deus é assim conosco, né? Quando ele nos dá esses mandamentos, essas leis são essas diretrizes, vamos dizer assim, é para o nosso bem, porque ele sabe as consequências daquilo. Ele sabe o que pode acontecer com a gente. Perfeito, Sara. Vou aproveitar agora para dar uma lida nos comentários. Ficaram alguns para trás. Tem bastante. Vamos aproveitar aqui, ó. O Bruno HG, ele comenta: através da obediência pode ser das escrituras, seguindo os fundamentos neles. Eu não entendi exatamente a tua pergunta, Bruno, mas depois, se eu estiver errado, tá? Pelo que entendi, você está perguntando, através da obediência também nas escrituras, obviamente, seguindo os mandamentos que estão nas escrituras, certo? A palavra de Deus ela é manifestada também, uma das formas, talvez a mais conhecida, nas escrituras. Então, obedecendo o que está ali nas escrituras, a gente está obedecendo aos mandamentos. Aí ele comenta embaixo, na obediência fala aquele que tem os meus mandamentos e guardá-los, esse é o que me ama, e aquele que ama será amado do meu Pai. Perfeito, exatamente isso. É o ensinamento ali, os últimos ensinamentos registrados por João antes de Cristo ir para a expiação e depois a crucificação. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E aquele que ama Cristo, ama o Pai, e o Pai vai amá-lo também. A Leiliane comenta, a obediência nos traz proteção. Exatamente, acho que a gente vai comentar isso um pouquinho mais para frente, mas é justamente isso. A obediência traz proteção para nós, tá? Acho que eu vou destrinchar esse comentário daqui a pouquinho, depois que ler os demais aqui. Aí o Bruno de novo, a obediência também nos faz progredir e tornar mais semelhante ao Pai Celestial. Exatamente. A partir do momento que a gente está vivendo o Evangelho, obedecendo a Ele, nós estamos um pouco mais próximos ali da vida de Jesus Cristo e do Pai. Boa noite, a Nutra entrou, o Vitor falou que a live tinha bugado, mas acho que era algo do celular dele. O John Carrasco, muito obrigado pela live. Acho que ele comenta que ele é de Lima, Peru. Então, ó, mais um internacional. Mítico Amadeluz. Se eu estiver falando errado, me desculpe. Mas milagres como nos tempos antigos continuam existindo. É muito bem lembrado, Cântico. Às vezes a gente tem a tendência de pensar os milagres hoje em dia, você, um dia que não estiver bem, acordar num domingo e ir para a igreja. Ok, isso é um milagre, dependendo do desafio que a gente está passando, dependendo do nosso nível de fé, isso pode ser considerado um milagre também. Mas a gente não pode pensar que nos nossos dias não acontecem milagres
é como antigamente de você impor as mãos sobre uma pessoa, é você ordenar que ela seja curada de algo grave e ela ser curada, tá certo? Esses milagres ainda continuam acontecendo e muito por causa da fé, tanto da pessoa que recebe a bênção, quanto daquela que dá a bênção. E para você ter fé, precisa ser obediente. Eu só posso, desculpa falar, mas eu acho que duas semanas atrás eu tive um milagre na minha família, né? O meu marido sofreu um acidente que o Lucas viu, né? O carro. Se tu visse o carro, tu diria que ele estava no hospital, né? Pela gravidade, pela a batida que foi, né? E o meu marido saiu leso. Meu marido saiu com uma dorzinha no pescoço, porque ele é muito alto e aí ficou com, né, o pescoço meio que bateu e tal. E um cortezinho na cabeça que levou um grampozinho, né? Que eles dão um grampo. Mas ficou perfeito. E quando eu vi o carro do meu marido, quando eu fui buscar, né? Quando eu fui lá ver o que estava, né, na freeway, no caso, né? Eu vi o carro, eu sabia que ele estava bem porque ele tinha me ligado. Eu disse, eu tô bem, mas ele estava dentro da ambulância. E quando eu vi o carro, eu não acreditei que meu marido estava bem, sabe? Porque por eu ter visto isso. E eu olhei assim e agradeci muito ao Pai Celestial, porque eu sei que aquilo foi um milagre. E que e que isso acontece, que os milagres são reais, que a gente passa por ele todos os dias. Só que às vezes a gente não vê, ou a gente não presta atenção neles. Mas o Pai Celestial está fazendo milagres todos os dias na nossa vida. E esse foi assim, fazia, né, muito tempo que eu não vi, não foi tão assim, ó, Sara, tá enxergando? Olha aqui o milagre na sua frente, né? Vendo meu marido bem, apesar do meu carro, né, não existir, o meu carro nem existe mais, né? Não tem conserto no caso, né? Mas não importa, o carro foi, mas meu marido ficou. E esse milagre, tipo, foi dizer, eu existo, sabe? Eu estou aqui contigo. A tua família, sabe? Não tem como eu negar isso. É inegável. Quando eu vejo meu marido, né, como ele tá, e vendo outros acidentes e pessoas que acabam falecendo, e não ver que a mão de Deus estava naquela hora, quando ele sofreu aquele acidente, e aquele milagre existiu, existe, e que ele é vivo, e que ele existe, e que as coisas acontecem na nossa frente. Então, só queria compartilhar com vocês isso. Eu quero ler só mais um comentário aqui e aí destrinchar. Eu queria destrinchar dois comentários, um daquele de uma outra irmã que falou ali sobre a obediência nos trazer proteção. Mas eu vou ler um outro e vou falar um pouco em cima disso aqui que eu achei muito interessante, que era algo que eu já queria falar. A Tami Unhas, ela comenta o seguinte: obedecer a Deus é melhor que viver escravo do mundo. E acho que talvez esse aqui seja um dos principais temas com relação à obediência. Sobre isso que a irmã colocou ali, tem naquele manualzinho Tópicos do Evangelho, tem o tema lá obediência, certo? Olha o que diz aqui. Algumas pessoas pensam que os mandamentos são uma carga e que eles restringem nossa liberdade e nosso crescimento pessoal. Um pouco daquilo que você falou, Sara, sobre aquele teu amigo ateu, ou que era ateu, eu pensava, mas Deus ele pede para eu ser obediente, ele está tirando ali a minha liberdade. Vejam, o mundo, as pessoas do mundo têm justamente essa visão. Mandamentos, evangelho, as leis de Deus, isso daí é só para refrear a minha felicidade, para eu não ser plenamente feliz. Isso daí é só para me restringir a troco de nada. Mas, na verdade, é o contrário. É justamente o que a irmã colocou ali. Quando a gente vive e é obediente ao Evangelho, nós somos livres de verdade, em vez de a gente ser escravo do mundo. Olha o que o manual continua dizendo. O Salvador ensinou que a verdadeira liberdade vem somente se o seguirmos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. Então vejam, para a gente conhecer a verdade, conforme está lá no Guia dos Estudos das Escrituras, o conhecimento das coisas como foram, como são e como serão, só conseguimos acessar isso através da obediência aos mandamentos.
Sem conhecer a verdade, a gente não consegue ser plenamente feliz. A gente pode saciar todos os desejos do nosso corpo físico, da gula, desde os desejos relacionados à lei da castidade, relacionados à palavra de sabedoria, passando pelo nosso orgulho, etc, etc, etc. Ainda assim, nós vamos ter aquela parte de nós que é de espírito e que ela vai reclamar, vamos dizer assim, pela luz da verdade. E a gente só consegue acessar a verdade obedecendo aos mandamentos. Quando a gente obedece aos mandamentos, a gente aprende mais coisas, certo? Essa é a lei, uma das leis básicas que Deus ele criou. E aí, só para terminar aqui o tópico do Evangelho. Deus nos dá mandamentos para o nosso próprio benefício. Eles são instruções amorosas para a nossa felicidade e para o nosso bem-estar físico e espiritual. Então, vejam, se a gente abre mão completamente dos mandamentos de Deus, ou mesmo, não, vamos dizer aqui, nem chegar talvez nos mandamentos de Deus, mas se a gente abre mão também de uma certa, vamos dizer assim, vida regrada moralmente, nós, a pessoa individual e a própria sociedade em que ela vive, ela vai entrar numa decadência absurda, em que as pessoas que vivem nesse tipo de lei, sem padrões morais e sem a obediência aos mandamentos, aos poucos elas vão se animalizando. E aí entra aquela escritura de Mosias 4, se eu não me engano, que fala que a forma como o inimigo trabalha, ele tenta nos rodear ali, nos laçar de uma forma às vezes sutil, que a gente não percebe. E como é que ele faz isso de forma que a gente fica preso nessa corrente dele, assim, sutil? A partir do momento que a gente deixa entrar justamente essa filosofia de que mandamentos é só para me restringir a minha felicidade, e aí a gente começa justamente a quebrar todos eles, não ter uma vida moral, e rapidamente a gente se torna escravos dos vícios morais e dos vícios que vêm a partir da quebra dos mandamentos. Veja uma pessoa que tem problemas sérios com a palavra de sabedoria, vamos dizer assim, uma pessoa alcoólatra ou que tem problemas com outros produtos químicos. Aquela pessoa ela se torna escrava daquilo de tal ponto que sozinha, pelo próprio poder dela, é impossível ela sair daquilo. Ela precisa da ajuda de outras pessoas, especialmente de ajuda espiritual vinda de Deus. Uma pessoa que ela é viciada em coisas relacionadas à quebra da lei da castidade, é muito difícil ela sair daquilo sozinha, sem ajuda espiritual ou sem ajuda de outras pessoas. Uma pessoa que é viciada em jogos de azar, de apostas, ela se torna escrava daquilo que às vezes ela põe tudo a perder. E sozinha, de novo, ela não consegue sair daquilo ali. Então vejam só, às vezes as pessoas pensam, mas vai acabar aqui com a minha alegria, com os meus prazeres, com a minha felicidade, se eu obedecer todos os mandamentos da forma como Deus ele estabeleceu. Não é bem isso, é justamente o contrário. É colocando os limites em certas liberdades que a gente vai conseguir fazer um equilíbrio entre liberdade e responsabilidade, e aí sim nós sermos felizes de verdade. Porque vocês podem perguntar para qualquer pessoa, dependente químico, pessoas que têm problemas com pornografia, pessoas que têm problemas com vício, ou qualquer vício, se elas realmente são felizes. Ou então analise se atos são felizes. Talvez ali na hora que elas estiverem tendo um momento de prazer delas, elas vão falar, não, aqui eu estou feliz. Mas depois daquilo elas entram num vazio gigantesco. Porque é a escravidão nesses vícios. Então o comentário da irmã ali, ela foi muito feliz. Quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, nós nos tornamos livres de verdade. Nós nos tornamos livres do pecado. Porque as pessoas podem pensar, mas o mandamento ele vai restringir ali alguma coisa que eu quero fazer. Pode ser até que restrinja algo que o teu homem carnal e natural queira fazer. Mas ele vai te livrar de uma prisão muito pior que aquela que vem dos vícios e da quebra dos mandamentos. Deixa eu
puxar que também teve mais comentários. Deixa eu ver. Deixa eu puxar. Não sei até onde que foi. O Anthony falou: maravilhas que o senhor fez com seu marido. E você, obrigado por compartilhar. Lindo testemunho, irmã. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Ailton Vasconcelos. Banqueteáveis com milagres. Renato Berman. Fé e obediência fazem parte do mesmo currículo. Aquele que obedece a Deus confia nele. Aquele que confia em Deus obedece. Obedece-lhe. Marinês estava agora mesmo falando de milagres com uma pessoa já descrente, que tem dúvida dos milagres. E eu mudei e encontrei vocês. E agora vocês falaram de milagres. Incrível, respostas do Senhor. Ok. Certo, Sara. Foi um assunto que a gente apareceu, não é? Não deu para ouvir, Lucas. O tema dos milagres nem era para aparecer, até foi algo que surgiu aqui sem a gente pensar. É verdade. É que eu acho que os milagres estão atrelados à obediência, né? Acho que sempre quando a gente sabe, né, disso, os profetas falam, né, que quando a gente obedece, a gente vê milagres. E Joseph, ele falou, ele nos ensinou, né, ele falou assim: há uma lei irrevogável decretada no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus e por obediência à lei na qual ele se baseia. Então, há uma lei irrevogável. Se a gente é obediente, a gente vai receber bênçãos. Então, a gente não precisa, às vezes, nem pedir, né? Se nós somos obedientes aos mandamentos, como o Lucas estava comentando, né? Se a gente é obediente, vocês já viram, raramente uma pessoa que não bebe, ela morre de cirrose, né? A não ser que seja cirrose porque toma muito refrigerante também, né? Que também está na palavra de sabedoria, né? Da gente ser prudentes. Mas raramente a gente vê uma pessoa que não bebe, né? Que não bebe bebidas alcoólicas morrer, né? O seu fígado morrer por esse motivo. Então, os milagres, a gente vê, se a gente é obediente, a gente vê esses milagres acontecendo na nossa vida, a gente vê que o Pai Celestial nos abençoa, né? Como eu comentei do presidente Kimball, ele foi obediente, né? Em seguir, não desistiu, né? Do seu chamado. E ele viu um milagre acontecendo na sua vida quando o seu coração, né? Regenerou-se, né? Quando ele foi salvo pelos cirurgiões e acabou prolongando a sua vida por mais um bom tempo, né? E sendo profeta e deixando tantas, nem sei, posso contar imensas, né, bênçãos e coisas que ele fez como profeta que outro provavelmente não teria feito tanto quanto, não teria feito como ele fez, né? Deus precisava dele, então por isso que ele, sendo obediente, ele conseguiu, né, com que Deus deu esse milagre para ele continuar vivendo mais um tempo. Então, a obediência é interessante, porque nós, seres humanos, como falou o Lucas, né? Nós, o humano, né? A gente acha sempre que se a gente obedecer, nós estamos sendo submissos, né? A nossa liberdade está sendo tirada. Eu quero diferente, né? Eu fazia isso, quem não fez isso com seus pais quando eram adolescentes, né? Vamos dizer que atirei a primeira pedra, né? A gente sempre, nossos pais mandavam a gente fazer alguma coisa, a gente... nossa juventude, né? Eu vou fazer e pronto, né? E quantas vezes a gente não se deu mal por causa disso? Vamos pensar, né? Pensamos nós, assim, dentro de nós. Quantas vezes a gente não se deu mal por não obedecer aos nossos pais em algum momento da nossa vida? Ou por não aceitar a opinião deles, ou não concordar com a opinião deles, fazer totalmente ao contrário do que eles estavam nos falando, né? Então, e eles não faziam isso porque eles nos odiavam, porque eles não gostam da gente, porque eles queriam domínio sobre a gente. Eles faziam isso porque eles nos amavam, e é assim que Deus faz, né? Ele não nos deu isso. Ele podia ter nos jogado aqui e dado, não vou, vocês se virem, que vocês que tomem suas decisões, e no final eu vou fazer o julgamento. E se vocês foram bonzinhos, aí eu dou, né? A exaltação vocês vão ver comigo de novo. Ele não fez isso, né? Ele nos deu
um caminho, ele nos deu ajuda, né, para que a gente conseguisse chegar até ele, né? Ele não simplesmente nos largou no lugar sozinho para a gente fazer como a gente gostaria. Não sei quantas pessoas já viram Hunger Games, né? Que é um filme bem sanguinário, onde pessoas são jogadas dentro e tem obstáculos e elas têm que agir sozinhas conforme seus pensamentos, conforme suas atitudes, né? Elas não têm ajuda de ninguém. E nesse meio tempo desse filme, né, as pessoas vão morrendo e aí tem um vencedor no final. Mas quão difícil é, se a gente olhar, é tomar decisões sozinhos, sem saber, num lugar que a gente não conhece, que a gente não sabe como é, e a gente realmente tomar decisões sozinhas, sem ter nenhuma ajuda, sem ter nenhuma noção do certo e do errado, do que é para fazer ou do que não é, né? Então, Deus, com a sua misericórdia, né, ele nos colocou aqui e nos deu essas diretrizes, nos deu essa ajuda para que a gente pudesse seguir um caminho. Ele simplesmente não nos jogou aqui, disse: se virem, vão e vivam a vida de vocês e não vou falar nada. Eu estava conversando com uma amiga essa semana passada e aí a gente estava falando sobre por que a gente, o Estado, né, toda nosso Ocidente segue as regras. Por que a gente não mata, a gente não rouba, a gente não... Isso vem da onde, né? Por que a gente obedece isso? Por que a gente não... Simplesmente, por que a gente aceita, né? E aí eu questiono, mas o Oriente não faz isso também? Mesmo a China, né, que não é cristã, ela também não faz? Ela também não segue, não pode matar, não pode roubar, né? São coisas... Tem que obedecer aos pais, né? Tem um núcleo familiar, tem pai, mãe, filhos, né? Tem amar o seu próximo, tem que amar o seu próximo, só, né, tirando os países que não são cristãos, eles só não têm o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, mas todos os outros eles seguem os mesmos mandamentos que a gente segue, né? E aí a minha questão era, por que todo mundo obedece? Né? Ela falou, por que todo mundo obedece? Não era para todo mundo obedecer, por que as pessoas fazem? De onde vem? E aí veio a minha pergunta para ela, né? Quem veio primeiro? Veio o Estado, né? Veio a sociedade ou veio Deus primeiro? Quem veio primeiro? E aí ela falou, Deus, né? As leis de Deus vieram primeiro que as leis do Estado. As leis do Estado da sociedade foram exemplos, né? Foram baseadas nas leis de Deus. Então, todo mundo, na verdade, o mundo inteiro, até os índios, que teoricamente moram em lugares mais isolados, que não tiveram muito contato com outros países, com outras sociedades, seguem a grande maioria desses princípios, né? Por quê? Porque Deus nos deu isso lá com Adão e Eva. Então, e isso baseia toda a nossa sociedade. Você imagina se a gente não obedecesse isso, como seria a sociedade, como seria o mundo se a gente não obedecesse? Se todo mundo decidisse não obedecer mais os mandamentos, né? Essa sociedade de não matar, de não roubar. Claro que tem uns que não seguem, né? Que fazem e aí tem seus castigos. Mas a maioria, né? Vamos dizer assim, 99% dos habitantes no mundo, eles obedecem essas leis, né? O porque eles obedecem, o que isso traz para nós, né? Qual o benefício da gente obedecer isso? O benefício que nós estamos vivos, né? Ninguém me matou, felizmente. Nós estamos vivos, nós ainda temos nossas casas, nossos carros podem ficar na rua, nem sempre, mas a gente ainda tem um núcleo, né? A gente ainda tem uma sobrevivência. Deus nos deu esses mandamentos para que a gente tivesse um convívio em sociedade, um convívio bom, né? E que a gente conseguisse conviver uns com os outros. Então, a obediência, ela não é só de quem acredita em Deus, né? A obediência, ela é de todo ser humano. Mas mesmo que as pessoas não acreditem em Deus, elas estão seguindo a Deus, sendo obedientes com essas leis, porque essa é uma lei do mundo, uma lei universal, vamos dizer, uma lei universal, uma lei que todos os habitantes do planeta, né? Do planeta Terra, obedecem, porque são baseadas nas leis de Deus, são baseadas nos ensinamentos de Deus, nas diretrizes que Deus nos deu para nos termos uma boa convivência aqui na Terra. É interessante isso, Sara. Você falou sobre algumas coisas que a gente aprender até com Adão e Eva, mas na verdade até antes.
por exemplo, acho que é quase que universal para a maioria das sociedades, a obediência a algumas leis e mandamentos ser tão natural, né? Igual matar é errado para esmagadora maioria das civilizações. Mesmo que não conheça os 10 mandamentos, é natural que eles entendam que matar é errado. Assim como roubar algo de outro, é natural você entender isso como errado. Você roubar até mesmo o cônjuge do colega ou da colega, moralmente as pessoas olham isso e falam, não, isso daí é errado. Você obedecer pai e mãe, por eles serem mais experientes, por eles terem mais bagagem do que nós, é importante. A maioria das pessoas entendem até como algo natural, por quê? São lições, às vezes, que a gente aprendeu mesmo antes de existir Adão e Eva fisicamente aqui na Terra, quando nós estávamos no mundo pré-mortal. Nós tivemos as lições, as nossas primeiras lições lá naquele primeiro estado. E acredito que muitas dessas lições sejam relacionadas a leis eternas, que quando a gente chega aqui na Terra e nos deparamos com situações que têm a ver com essas leis, a gente bate o olho naquilo e sente naturalmente que certas coisas elas são ou erradas, nós não devemos seguir, ou que nós precisamos obedecer certas leis e até mesmo comportamentos morais para que a gente viva num ambiente melhor. Só ler aqui alguns comentários. O Ailton Vasconcelos, ele diz: acredito que como filhos espirituais do Pai Celestial, temos muitas oportunidades que nos são dadas. Muitas vezes elas passam, mas a maior parte que precisamos agarrar é a obediência. Verdade. A gente não pode deixar passar batido o cavalo selado da obediência, né? Às vezes não passa mais de uma vez. A Leila, aqui, um comentário que tem muito a ver com o primeiro comentário dela lá atrás, que eu queria fazer uma observação. Uma vez eu não ouvi o conselho de minha mãe e aconteceu algo bem triste comigo, me senti mal por não ter ouvido ela. E quando não ouvimos os conselhos do Senhor, é o mesmo. A Leiliane tinha comentado antes que a obediência ela nos traz a proteção. E tem muito a ver com aquilo acho que era a Tami que tinha comentado, que quando nós obedecemos os mandamentos, nós não somos escravizados pelo mundo, pelo pecado, pelos erros, certo? Então essa é uma das, vamos dizer assim, proteções que a gente tem quando a gente é obediente. A gente obedece um mandamento, uma regra moral do Pai Celestial. Nós estamos protegidos para não cair num vício, para não cair nas garras do pecado e também em algumas consequências, como no caso aqui a Leiliane comenta, né? Não sei exatamente qual foi a consequência dela não ter ouvido o conselho da mãe dela, não é o caso aqui da gente entrar em detalhes pessoais, mas esse comentário dela aqui ilustra muito bem por quê. Às vezes, o Pai Celestial pode, vamos dizer assim, nos castigar por conta de algo errado que nós fazemos, certo? E às vezes a gente tende a culpar a Deus em algumas consequências por conta da nossa desobediência, certo? Mas vejam bem, a maioria das vezes, quando nós colhemos uma consequência ruim para a nossa vida, que vai fazer com que a gente sofra, não é Deus nos amaldiçoando ali. Vou mandar uma praga lá no Lucas porque ele desobedeceu ao mandamento. Deus, ele nos ama, ele quer o nosso bem. Se a gente sofre por conta de uma transgressão, de um erro, é porque é a natureza da consequência daquilo que nós escolhemos. Então vejam, quando a gente peca e sofre uma consequência ruim, não é Deus nos amaldiçoando. É ele simplesmente não tendo, vamos dizer assim, embasado na lei dele, como colocar a mão protetora dele sobre nós para evitar certas consequências se nós tivéssemos obedecidos à lei. Então, aquela coisa, para todo ato existe uma consequência. Essa é uma lei que está nas leis de Deus. E Deus obedece, ele é obediente às suas próprias leis universais, tá certo? Então a gente tem que, às vezes, parar de pensar dessa forma: Deus está me amaldiçoando por conta dos meus erros. Não é que Deus está te amaldiçoando, você está simplesmente colhendo aquilo que você plantou. Quando você peca, quando você não obedece a certas leis, mandamentos, regras morais do Pai Celestial, Deus ele não tem como colocar a mão protetora dele sobre nós. Porque ele obedece às leis que ele mesmo criou. Então é só
aquilo que a gente está fazendo, que a gente está colhendo ali na frente. Não é nenhuma maldição, porque Deus ele é um Deus extremamente bravo, etc, etc. Não, a maioria das vezes é simplesmente porque desobedecemos e nós, por nossa própria escolha, pelo nosso próprio arbítrio, escolhemos não ter a proteção do Pai Celestial conosco. Então, quando a irmã diz ali que a obediência nos traz a proteção, tem muito a ver com isso. Não é que nós estaremos imunes a todos os males do mundo. Até porque uma das coisas que a gente está aqui na Terra é para que nós sejamos provados e testados. É natural, é aquilo que Jesus Cristo ensinou. A chuva cai para tanto para aqueles que são bons, quanto para aqueles que são maus. Então é natural pessoas boas, ruins, às vezes, se depararem com a morte de um ente querido. Não é Deus ali castigando, porque às vezes as pessoas falam, você é tão obediente a Deus, e por que ele deixou ali o teu pai morrer, a tua esposa ou o teu filho? É porque simplesmente é essa uma das possíveis consequências da natureza mortal que às vezes nós vamos precisar enfrentar. Mas em alguns casos, quando nós desobedecemos por nossa livre e espontânea vontade, nós podemos evitar certas consequências, porque Deus ele poderia colocar a proteção dele sobre nós. Então a gente tem que ter a maturidade de entender essas duas coisas, certo? Há experiências ruins que iremos passar, tanto pessoas boas quanto ruins, porque a mortalidade é isso. Esse é o teste da mortalidade, para ver se nós seremos fiéis ou não. Mas há certas coisas que, se nós formos obedientes, Deus vai nos proteger para que nós não precisamos sofrer caso nós sejamos obedientes àquilo que Ele colocou a nós. Então, isso tudo vai estar ligado àquela questão da fé, né? Se acreditai, guardai os me amais, guardai os meus mandamentos. Se a gente age conforme essa nossa crença, ali vai estar a fé. Repara, então, alguém até comentou aqui que a fé e a obediência vão estar ali na mesma página, né? Só vai existir a fé, então, para que a gente se livre e tenha a proteção de Deus, nos livramos de certas consequências ruins por conta da obediência, porque o primeiro degrau da fé é a retidão, ou seja, obediência aos mandamentos. Sem retidão, sem obediência aos mandamentos, é impossível a gente desenvolver fé, inclusive para aqueles milagres acontecerem na nossa vida. Deixa eu ler aqui. A Tami falou, obediência a Deus me fez livre, mesmo passando por provas, e nessas provas eu senti a mão de Deus, pois eu creio que o Senhor nos prova para nos elevar a um grau de maturidade maior. A Tami sintetizou ali o que eu falei, sei lá, por 5, 10 minutos. Em 4, 5 linhas, ela sintetizou perfeitamente o espírito daquilo que eu queria passar. Esse comentário aqui é perfeito para isso. Falou sobre a maturidade de passar pela provação e sobre como a obediência faz livre. Pessoal, está aqui uma das maiores bênçãos da obediência sintetizada aqui nessas 5 linhas. O Cântico Alma de Luz falou, a justiça de Deus nunca falha e nunca falhará. O Ailton Vasconcelos, Elder Russell Bartlett, as coisas que mais importam são as que duram mais tempo. Testifico que seguir os sussurros do Espírito Santo é uma das coisas que mais importam. Uma forma de obediência. É uma forma de obediência. É uma forma de obediência. Então, né, é uma pergunta. Cântico de Luz falou, Deus é amor e Deus também é justiça. Cântico de Luz falou de novo, tudo pode ser mudado quando o arrependimento é verdade e a pessoa não volta a cometer o mesmo erro. E o pecado de Deus nos perdoa, nos dá chance e oportunidade de sermos obedientes e de verdade assim. Acho que esse é o último. Então, acho que a obediência, acho que acho que todo mundo não nega que a gente tem que obedecer, né? E que não que a gente tem que obedecer, mas que a obediência nos faz livre, que a obediência a Deus, né? Nos faz melhores, nos faz viver uma vida
melhor e mais seguindo mais a Cristo. Então, porque Cristo é o nosso maior exemplo de obediência, né? A gente acabou entrando direto, né? Porque que ele é um grande atributo dele. Porque imagina se Cristo não tivesse sido obediente ao seu chamado, né? Ao que ele se prontificou a fazer quando ele veio à Terra, né? Lembrando que Cristo não sabia, ele passou pelo lugar do esquecimento como a gente. Então ele teve que ser obediente, ele teve que ser obediente aos pais dele, ele teve que ser obediente a Deus, ele teve que ser obediente aos sussurros do Espírito, né? Para seguir e não desistir. Imagina se ele tivesse desobedecido, né? Eu não vou ser crucificado, eu não quero, eu não vou pregar sobre o evangelho, eu vou sair com meus amigos, vou namorar, vou na balada, né? Vou pescar, não quero, né? Não vou ser desobediente, vou ser eu, vou seguir o que eu quero, o que importa é o que eu quero, né? O que importa é que Deus quer, né? Por que eu vou sofrer por essas pessoas que, olha, que me gospem, que me maltratam, que falam que eu sou charlatão, que falam que eu não sou? Por que eu vou? Por que eu vou fazer isso, né? Vamos nos colocar no lugar de Cristo, né? Se fosse conosco, né? O que a gente falaria se as pessoas estivessem nos apontando na rua, se as pessoas estivessem dizendo que nós não somos aquilo que somos, se as pessoas estivessem dizendo que eu sou falsa, que eu era, né? Como até as pessoas hoje em dia falam, né? Você é uma falsa cristã, né? Quando a gente fala alguma coisa, as pessoas falam, você é falso cristão, né? Acho que, não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi, já falaram isso pra mim, porque eu falei alguma coisa e a pessoa não gostou e disse que eu era falsa cristã. Então, imagina falando isso para Cristo, né? Imagina Cristo passando por isso, porque ele passava. Tudo que a gente passa hoje, ele passava 20 vezes mais, 100 vezes mais. Porque as pessoas, elas são duras, o coração delas eram duros, né? E ainda tinha o governo contra ele, não era só as pessoas na sociedade, era o governo, né? Que achava que ele queria tomar o poder, né? Via ele como uma ameaça ao seu poder. Então, ele foi o nosso maior exemplo de obediência, porque ele conseguiu, em seus 33 anos, completar o plano, conseguiu fazer, né, seguir o plano sem hesitar por seus 33 anos de vida. Desde pequenininho, né, provavelmente ele obedecia a Maria e ele acreditava no que a Maria falava para ele. Ele foi obediente à mãe dele, né? E ele, desde na adolescência, né? Ele já lia as coisas do Velho Testamento, ele já pregava quando ele era, né, adolescente. Então, ele já falava sobre Deus e o Evangelho. Então, imagina se ele não fosse obediente. Por isso que ele é nosso maior exemplo, porque ele, mesmo com todas as provações, com tudo que ele passou, ele podia ter desistido a qualquer momento. Ele tinha o poder, né? Ele podia ter desistido. Mesmo assim, ele foi obediente a Deus em todos os momentos da vida dele. E ele cumpriu esse chamado e ele ressurgiu, né? Ele viveu. Então, por isso que ele é nosso. Se nós seguimos o exemplo dele, se nós somos obedientes, se nós seguimos o que o Pai... Isso que o Pai nem nos pede para nós sermos crucificados, né? O Pai Celestial não pediu para ninguém de nós sermos crucificados. Ele só pediu para a gente seguir algumas coisas, né? Que são boas para a gente, né? E imagina se a gente seguir isso e a gente né? Surgir na manhã da segunda vez, se a gente sentir surgir que nem ele. Quão abençoados nós seremos, né? E quão bom será nós estarmos todos em famílias e sermos exaltados. Então, por isso que ele é o nosso maior exemplo, porque em todos os momentos da vida dele, que a gente lê na Bíblia, ele sempre foi obediente. Nunca teve um momento, mesmo quando ele pediu para tirar aquele cálice dele, que ele estava sofrendo muito, e Deus não fez, né? Fez cumprir, ele continuou sendo obediente. Ele teve, né? Como nós, né? Somos humanos. Nossa, eu estou sofrendo demais, né? Por favor. Mas ele não desistiu. Ele foi até o fim. Então, que a gente seja que nem ele, né? Que nós não desistamos, que a gente vá até o fim, que a gente chegue até o fim, sem hesitar, sem desistir, como ele fez. Por isso que ele é o nosso maior exemplo. E esse é um dos grandes atributos dele, a obediência. Aí que a gente vê, Sara, a extrema importância do atributo da obediência. Sem obediência, você não tem como ser
diligente, tá certo? Sem obediência não tem como você exercer a fé. Sem obediência você não tem como adquirir conhecimento e desenvolver a sabedoria. Sem obediência você não consegue ser virtuoso. E assim por diante. A obediência vai estar ali, o primeiro, dizer assim, o primeiro degrau que a gente precisa pisar para desenvolver os demais atributos de Cristo. Quando a gente já está um pouco mais de uma hora, certo, Sara? Eu quero só fazer um último comentário da minha parte para encerrar aqui a minha participação. Eu achei um discurso sobre obediência e fé de julho de 2002 do Elder Conrad Schultz. E ele traz uma citação do presidente Packer muito interessante, que diz o seguinte: o presidente Boyd Packer, na Conferência de Abril de 1983, ensinou o seguinte: os santos dos últimos dias não são obedientes porque são compelidos a isso. São obedientes porque conhecem certas verdades espirituais e decidiram, numa manifestação de seu próprio arbítrio individual, obedecer a Deus. Não somos obedientes porque somos cegos. Somos obedientes porque vemos. Acho que essa citação aqui do presidente Packer deixa muito claro do porquê da nossa obediência. Às vezes, algumas pessoas vão apontar o dedo para nós e falar: você é obediente porque você acredita cegamente lá no bispo, no presidente do quórum, no presidente das moças, ou no profeta, ou numa autoridade geral, etc, etc, etc. Você é obediente cego a isso, você não questiona, você não quer saber de outras coisas, você é cego a isso e obedece cegamente aqui sem vamos dizer assim, sem saber se aquilo é verdade ou não. E aqui o presidente Packer ele deixa bem claro: a nossa obediência não é obediência cega. Não é obediência porque nós somos cegos e precisamos de alguém para mostrar o caminho. Precisamos do Espírito Santo para nos ajudar, nos auxiliar. Mas a nossa obediência é justamente porque vemos os perigos que traz para a nossa vida quando a gente não vive os mandamentos de Deus. Certo? Sem viver os mandamentos, se a gente não for obediente, a gente consegue ver claramente que buraco a gente vai cair. Isso é muito claro para qualquer membro da Igreja de Jesus Cristo, para qualquer cristão. Se eu não for obediente, eu vou me dar mal nisso, nisso, naquilo. Eu vou ser escravo do pecado. O mundo vai fazer de mim gato e sapato. Tá certo? Então, veja, a nossa obediência ela não é cega. Até porque a gente crê e fala várias vezes aquilo que tocou o coração de Joseph Smith, que está lá em Tiago. Se tens falta de sabedoria, peça a Deus. Pergunte a ele. Está lá também no início do livro de Mórmon. Quando você ler estas coisas, pergunte a Deus se elas realmente são verdadeiras. Está lá o convite de Moroni. Se um dia receberdes essas coisas, etc., pergunte a Deus se essas coisas não são verdadeiras. Então, a nossa obediência não é calcado simplesmente no medo, numa cegueira de que, se eu não obedecer, eu tenho medo de que lá na frente eu vou me dar mal. Então, vou aqui falar sim para tudo que for dito. Não. A gente obedece porque nós recebemos, em alguma medida, a luz de Cristo, um testemunho a respeito da verdade, e nós vamos segui-la por nossa própria escolha, para que nós possamos ter as bênçãos, certo? Talvez a maioria de nós comece a obedecer, sejamos francos, interessados nas bênçãos que Deus tem para nós, mas a partir de certo momento, nós vamos obedecer por amor a Cristo, porque Ele sofreu por nós, porque Ele pagou pelos nossos pecados, porque Ele nos amou primeiro. E aí, então, é a nossa própria escolha, do nosso próprio arbítrio, que eu vou obedecer isso por amor a esse Deus que desceu abaixo de todas as coisas. Então, a nossa obediência é porque nós vemos, de fato, o que é a verdade. E não por medo ou por cegueira, ou, a maioria das vezes, saindo do interesse das bênçãos. A gente tende, em algum momento, a evoluir para a obediência. A gente tem que ser sincero. Às vezes a gente começa a obedecer ou por medo de alguma má consequência, a gente não obedeceu os mandamentos, por interesse em certas bênçãos, mas quando a gente tem a maturidade, de fato, espiritual, passa a amar,
pelo motivo certo. A gente, desculpa, a gente passa a obedecer pelo motivo certo, que é amor a Deus e a Jesus Cristo. Então, aqui, o que o presidente Pecker disse é a pura verdade. Nós obedecemos porque vemos a Cristo que se sacrificou por nós. Vemos os perigos do mundo e da carne quando nós não somos obedientes. Em que mal nós podemos estar se nós não formos obedientes? E obedecemos a Deus justamente porque temos a esperança que um dia nós vamos voltar à presença dele com nossas famílias. Então, de novo, somos obedientes porque vemos. Uhum. O Ailton Lucas perguntou qual é o nome do presidente, por gentileza. Acho que ele estava falando do discurso que tu falou, que tu citou. É um discurso de Liahona, acho que não é de conferência geral, tá? É um discurso de Liahona chamado Obediência e Fé, de julho de 2002, Elder R. Conrad Schultz. Eu vou pôr aqui no chat o nome do discurso e o nome do Elder, tá? E o discurso que ele cita, discurso do presidente Pecker, da conferência de abril de 1983, outro dia, né? Faz pouquinho tempo. Então, a Tami, ela falou, quando obedecemos, questionar nossos livres e adquirimos bênçãos, e muitas vezes não sabemos se somos merecedores, que obedecemos sem questionar, mas por amor a Deus. A Tami falou, a consequência da obediência por amor, a liberdade e a vida eterna. O Lucas colocou, e o Martinez falou, a verdade é verdade, obediência por amor a Cristo. Então, a gente já está indo para o final, né, da nossa live. A gente já está... Eu queria agradecer a todo mundo por estar aqui, né, todo esse tempo. A gente está bem feliz que a gente está conseguindo alcançar mais pessoas e que as pessoas estão gostando, né, dessa série de lives sobre os atributos de Jesus Cristo. Eu queria encerrar falando sobre o que o Elder Benson falou. Ele falou assim... eu gostaria que cada santo dos últimos dias pudesse dizer sinceramente, de todo o coração, aonde mandares irei, o que ordenares direi, tal como mandares serei. Se pudermos fazer essas coisas, garantiríamos a máxima felicidade aqui e a exaltação no reino celestial de Deus para sempre. Então... O que meu marido sempre fala, né? Quando a gente obedece a Deus, não é porque ele precisa da nossa obediência, né? Mas é que ele quer saber quão fiel nós somos a ele, o quão realmente seguidores nós somos deles, né? Ele não precisa, como a gente fala, ele não precisa do nosso dinheiro quando a gente fala sobre o dízimo, né? Ele não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas ele quer saber se realmente nós somos obedientes a ele. Nós realmente merecemos a exaltação. Se a gente merece estar do lado dele. Então, quando a gente não coloca as mulheres, né, principalmente quando a gente tira os nossos garments, né, a gente põe uma roupa mais, né, que mostre mais. Ele não se importa com o nosso corpo estar à mostra, né? Ele quer saber o quão obediente nós somos realmente aos convênios que nós fizemos no templo. Por isso que ele pede para que a gente use, né, a nossa roupa especial, né? Por isso que quando ele nos pede para que a gente não beba, para saber se nós somos obedientes a ele, para nos proteger também, né? Para nós preservar aquilo que ele nos deu, esse corpo, né? Que nós somos um templo, o nosso corpo é o nosso templo. Então, se a gente realmente cuida dele, a gente não estraga ele, né? A gente obedece ele. Então, tudo que a gente faz quando a gente obedece a Deus, como falou o Elder Benson, né? É pra gente é por nosso bem, é para que a gente tenha uma vida mais feliz aqui na Terra e que a gente alcance a exaltação. Então, a gente queria agradecer muito por todos vocês estarem aqui. Essa live vai ficar gravada aqui, né? E lá no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva lá no nosso canal para que a gente possa conseguir chegar a mais pessoas. Se vocês gostaram da nossa live, também
né, compartilhe com seus amigos que têm alguma dúvida sobre esse atributo de Jesus Cristo, porque a importância dele, né, porque é tão importante na nossa vida. Então, a gente é muito grato por vocês estarem aqui, por vocês trocarem, né, a gente está trocando aqui experiências, trocando informações, conhecimento, né, com vocês. Então, nós somos muito gratos de vocês estarem aqui. Vocês são nossos combustível para a gente continuar com essas lives e continuar aprendendo junto mais e nos aperfeiçoando cada vez mais no Evangelho. Então, nos vemos domingo que vem com mais um atributo de Jesus Cristo. E obrigada a todos. Tchau!